Já que esta semana tivemos dois vídeos, um sobre Columba e outro sobre Martim de Tours, ambos mensageiros das eras citados pelo irmão Brana. Não vou falar Irineu porque Irineu todos concordam que não era católico, pois esse viveu no segundo século. E a Igreja Católica se denominou com este nome em 380, com o Edito de Tessalônica de Teodósio I. Irineu já temos muitos vídeos sobre ele aqui no canal, inclusive mostrando que ele não era trinitariano. Qualquer pesquisa mostra isso, onde diz que na igreja que estava em Leão, onde Irineu era o bispo, não havia o conceito que Pai, Filho e Espírito Santo fossem três pessoas distintas. Ele apenas cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como nós cremos, nós da mensagem, e ele cria que isso era três manifestações do mesmo Deus. E ali na história diz que a doutrina de três pessoas distintas surgiu posteriormente a Irineu com Tertuliano. Então já temos certeza que Irineu não era católico. Não vamos discutir este assunto. Martinho Lutero, todos concordam que era católico, mas se levantou contra a Igreja Católica e foi considerado um protestante. E John Wesley, todo mundo sabe que nunca foi católico. Então devemos focar só em Columba e Martinho de Tours. Estes são os dois que os opositores dizem que eram católicos, e mesmo assim o irmão Brana escolheu para ser mensageiro das suas respectivas eras. No caso, a era de Pérgamo, Martinho de Tours, e Tiatira, Columba. Bom, a palavra Columba significa pombo. Na época de Columba, havia também outro evangelista muito famoso que se chamava Columbano. Columba e Columbano não eram a mesma pessoa. Columba nasceu em 521 e morreu por volta de 597 d.C., e Columbano nasceu por volta de 543 e morreu por volta de 615 d.C. Ou seja, ele morreu por volta de 18 anos após a morte de Columba. Tanto Columba como Columbano eram da igreja celta. Eles eram chamados de monges, porque monge é uma pessoa que escolhe viver afastado da sociedade, apenas em oração e meditação. A igreja celta também tinha monges. Isso não significa que a igreja católica não tinha os seus monges. A igreja celta era uma forma de cristianismo distinta da igreja católica. E a igreja celta não venerava as imagens de escultura. Eu fiz a pesquisa na IA. A igreja celta venerava as imagens dos santos? A IA responde, não, a igreja celta não venerava as imagens dos santos da mesma forma que a igreja católica romana. A igreja celta era mais focada na espiritualidade, na natureza e na comunidade e não tinha uma tradição forte de venerar a imagem dos santos. Em vez disso, a igreja celta enfatizava a importância da oração, da meditação e da conexão com a natureza. Além disso, a igreja celta também não tinha uma tradição de usar imagens e ícones na adoração, ao contrário da igreja católica romana. Em vez disso, a igreja celta usava símbolos naturais, como a cruz celta, e enfatizava a importância da palavra e da música na adoração. Alguns séculos depois da morte de São Columba e de São Columbano, a igreja celta se aliou à igreja católica e se tornou uma só. Então, provavelmente, este é um dos motivos que, quando você pesquisa sobre São Columba, a história sempre vai dizer que ele era um monge católico, porque a igreja celta, a igreja dele, se tornou católica, mas isso foi depois da morte dele. Eu perguntei, São Columba se tornou monge católico ou celta? A IA responde, São Columba, 521-597 d.C., se tornou um monge celta. Ele nasceu na Irlanda, que era um centro importante da igreja celta, e foi educado na tradição celta.
Columba foi ordenado padre pela Igreja Celta e mais tarde se tornou um monge, fundando o mosteiro de Lona, na Escócia. Então o que você vê hoje ele era um monge católico, mas a verdade é que ele era um monge celta e depois de muitos séculos da morte dele, a Igreja Celta se uniu à Igreja Católica. A Igreja Celta era uma forma de cristianismo que se desenvolveu na Irlanda, Escócia, Gales e Cornualha. Durante a Idade Média, ela tinha uma abordagem única de espiritualidade, da liturgia, da arte e era influenciada pela cultura celta. Embora a Igreja Celta tenha mantido laços com a Igreja Católica Romana, ela tinha uma certa autonomia e desenvolveu sua própria tradição e prática. São Columba é um exemplo de um monge celta que viveu e trabalhou dentro dessa tradição. Agora é interessante que a igreja dele, sendo uma igreja separada, tinha suas próprias tradições e práticas, no entanto, tinha laços com a Igreja Católica. E olhando do ponto de vista de hoje, a gente diz, nossa, a Igreja de Columba tinha laços com a Igreja Católica. Porque a gente pensa que a Igreja Católica daquele tempo era igual à Igreja Católica de hoje. Embora Columba não sendo católico, mas sendo celta, você acha que Columba adorava as imagens de escultura, embora aqui dizendo que a Igreja Celta não fazia isto. Você achava que Columba venerava Maria, mãe de Jesus, cria que ela era mediadora? Você acha que Columba cria no purgatório? E é a mesma coisa que eu disse sobre Martinho de Tours. Aquela igreja católica apenas tinha recebido a denominação católica e já era trinitária, porque o trinitarianismo, a crença de que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas e que tem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, e que isso é nominado Santíssima Trindade, e isto surgiu em Nicéia, em 325, não há dúvida. Então podemos dizer que São Martim de Tours e Columba eram trinitarianos? Sim, eles eram, assim como Martinho Lutero era. Podemos dizer que Martinho de Tours estava numa denominação chamada Igreja Católica? Sim, podemos dizer. Podemos dizer que Columba estava numa organização chamada Celta? Podemos. Só que nós não podemos dizer que eles veneravam Maria. Nós não podemos dizer que eles adoravam os santos. Não podemos dizer que eles seguiam procissão com imagens. Nós não podemos dizer que eles criam no purgatório. Nós não podemos dizer que eles se subordinavam ao Papa. Por quê? Porque essas coisas não existiam na Igreja Católica nos tempos desses homens. O papado começou no século VI, depois da morte de Columba. Portanto, nem Columba e nem Martinho de Tours conheceram o papado. Então, por isso que o irmão Brana, pelo Espírito Santo, escolheu estes homens para mensageiros. Porque eles estavam em sistemas já denominados, no entanto, o sistema que eles estavam ainda não cria nas barbaridades que creem hoje. Em que ano a Igreja Católica adotou a veneração de imagens e ícones sagrados? A IA responde: a Igreja Católica não adotou a veneração das imagens e ícones sagrados em um ano específico, pois esta prática evoluiu ao longo da história. Mas a IA, que é inteligência artificial e não está aqui para defender os evangélicos, os protestantes, ou a mensagem, ou nós da mensagem, ou a Igreja Católica, diz assim: no entanto, podemos identificar alguns marcos importantes que ajudam a entender como a Igreja Católica passou a venerar imagens e ícones sagrados. Século II. Será que teve alguém no século II? Quer dizer que antes de existir a denominação católica,
Antes do Concílio de Nicéia, no século II, será que já tinha algum cristão que defendia a adoração dos santos? A IA vai dizer que sim, que foi São Policarpo, e vai mostrar através de uma carta que ele escreveu, e eu vou mostrar que é simplesmente uma má interpretação que fizeram da carta. Vamos lá, a IA diz: século II, a prática de venerar relíquias dos santos e mártires já era comum na igreja primitiva. Será? Eu vou mostrar para você como as pessoas interpretam o texto errado aqui. Porque a IA tem que colocar isso aqui porque é o que a IA pega na história para produzir e colocar diante de você. O que a IA faz? Quando você digita alguma coisa, os motores da inteligência artificial procuram o que já foi escrito na história, e a história praticamente foi escrita pelo catolicismo, e ela apresenta aqui: o catolicismo disse que Inácio disse que temos que venerar relíquias de santos e mártires. E a IA colocou aqui. Então ela diz: Santo Inácio de Antioquia e São Policarpo de Esmirna mencionaram a importância da relíquia dos santos em seus escritos. Então eu me interessei de ver esses escritos de Policarpo, onde ele diz que nós temos que venerar as relíquias sagradas, as imagens dos santos. Já que está dizendo isso, me mostra aí. Aí aqui está: São Policarpo de Esmirna, nasceu em 69, morreu em 155 depois de Cristo, foi um bispo e mártir cristão que viveu no século II. Ele é conhecido por sua carta aos Filipenses, que é uma das mais antigas cartas cristãs que se conservam. Bom, a interpretação é que ele defendia que tinha que venerar os ícones, as imagens dos santos. Em sua carta, São Policarpo menciona a importância das relíquias dos santos, mas não de forma explícita. Ah, tá. Aí você vê que o homem falou uma coisa e a história tenta forçar o homem a dizer outra. A mesma coisa que fizeram com Mateus 28:19. E diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles forçam tentar fazer aquilo dizer que é para batizar no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e que aquilo chama-se Santíssima Trindade. Então, não de forma explícita, no entanto, ele faz referência à morte e ao sepultamento dos mártires e a importância de honrar a memória deles. Mas aí é outra coisa, Iá. Aí, no caso, ele não está dizendo para fazer imagem deles e pedir para eles rogar por você. Só está dizendo para honrar, como esse eu faço também. Eu honro aqueles que foram servos de Deus, que já partiram para o Senhor. Nós respeitamos, mas nós não fazemos imagem, nós não pedimos para eles rogarem por nós, nós não colocamos as imagens deles no andor e saímos pela rua fazendo procissão. Então, honrar uma coisa. Então, veja bem, aqui está um trecho da carta de São Policarpo aos Filipenses. Vamos ver o próprio Policarpo falando. Policarpo diz: Eu vos exorto, portanto, a que vos apegueis às palavras da justiça, que foi pregada aos santos, e sejam os mártires que foram perseguidos e sofreram por causa da justiça um exemplo para vós. Eles não apenas sofreram, mas também foram glorificados e agora estão com o Senhor. Então, veja, eu perguntei se no século II, no início da igreja primitiva, algum cristão defendia a questão de adorar as imagens de escultura. Disseram: sim, São Policarpo. Vamos colocar o escrito dele lá. Coloca o escrito dele, olha o que o escrito diz. Eu vos exorto que vos apegueis à palavra da justiça que foi pregada aos santos. E sejam os mártires, aqueles santos que morreram por Cristo, que foram perseguidos e sofreram por causa da justiça, um exemplo para vós. Não está dizendo que você tem que fazer a imagem dele e adorar. Está dizendo que eles foram um exemplo para nós. É por isso que eu digo, você digita na IA assim, Irineu cria na Santíssima Trindade? A IA responde: sim, ele cria na Santíssima Trindade. Mas é porque a IA entende que Pai, Filho e Espírito Santo é a Santíssima Trindade. E Irineu cria em Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu creio, como o irmão Brana cria, como você crê. A IA entende que porque ele cria em Pai, Filho e Espírito Santo, ele cria na Santíssima Trindade.
de três pessoas distintas, que tinha um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E não, ele cria em Pai, Filho e Espírito Santo, eles chamam isso de Santíssima Trindade. Então eles interpretam, eles forçam uma coisa dizer o que não diz. Então a mesma coisa acontece com esses homens, com Columba, com Martim. Eles eram católicos? Eram. Na verdade, eles eram cristãos. Só que aí a história geral entende que ser cristão é ser católico, porque eles entendem que cristianismo era o catolicismo. Se você colocar assim, Pedro era católico, a história diz sim, Pedro era católico. Não, ele era cristão, e aquele cristianismo daquele tempo não era esse catolicismo que tem hoje. Então esse é o problema. Os opositores dizem, William Branham escolheu Columba, que era católico, Martim, que era católico, porque ele foi pesquisar na história e diz isso. Mal eles sabem que muitas dessas pessoas viveram num tempo que nem existia o catolicismo. Agora, Columba e Martim já era catolicismo? Era, porque ela se tornou catolicismo em 380. Martim viveu 17 anos nela sendo já catolicismo. No entanto, meu amigo, ela não venerava imagens, não cria em purgatório, não adorava Maria, não fazia procissão, não tinha papa no tempo deles. Nunca foram subordinados ao papa esses homens. Todas essas coisas começaram a surgir a partir do século VI. Até mesmo Constantino, deixa eu dizer uma coisa para você, Constantino não venerava Maria, Constantino não adorava Pedro, não cria que tinha outro mediador além de Jesus. O erro de Constantino foi adorar Jesus e também os deuses de Roma, como o Deus Sol romano e aqueles deuses lá. Mas essa ideia de que os santos da igreja cristã passaram a ser venerados foi depois de Columba. Você toma Tertuliano, o que inventou a Santíssima Trindade. Ele era um homem de Deus, um estudante, um teólogo. Tertuliano inventou que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas. No entanto, Tertuliano não venerava Maria. Tertuliano não cria em purgatório. Tertuliano não cria em papa. Porque o tempo que Tertuliano viveu, ele já foi um teólogo que fez algo errado. No entanto, não existiam essas coisas. Século IV, a IA tenta dizer que no século IV já se venerava as imagens de escultura. Veja bem, o Concílio de Elvira, realizado na Espanha, proibiu a presença de imagens nas igrejas. Mas essa proibição era mais uma medida para evitar a idolatria entre os convertidos do paganismo do que uma condenação da veneração de imagens. Então, no século IV, no final do século IV, em 380, ela se tornou denominação católica. Então, provavelmente, isso aqui foi antes dela se tornar denominação católica, ela estava proibindo que alguém usasse imagens, venerasse as imagens de algum santo. Isso porque ela ainda tinha um pouco de santidade. Ela foi se pervertendo aos poucos. Século VII, agora sim, depois da morte de Columba. Agora sim, 190 anos, quase 200 anos depois da morte de Columba, no século VII, o Concílio de Nicéia II, não o 1 foi para resolver a Trindade, o 2 confirmou a legitimidade da veneração de imagens e ícones sagrados, estabelecendo que a honra prestada à imagem se dirige ao modelo original e não à imagem em si. Então, em 787, 190 anos depois da morte de Columba, a Igreja Católica fez um concílio em Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, e lá eles estabeleceram que quando você ora a uma imagem de escultura, você está orando à pessoa que você está se dirigindo e não à imagem. Ali sim. Veja como ela foi apodrecendo aos poucos, se tornando cada vez pior. Então, quando Columba viveu, não existia isto. Para apodrecer mais ainda, no século XII, o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, reafirmou a doutrina da Igreja Católica sobre a veneração de imagens e ícones sagrados, enfatizando que a honra prestada às imagens se dirige ao modelo original
e não a imagem em si. Então, aí é que eu digo, as pessoas dizem, Columba era católico. Martinho de Tours era católico e William escolheu ele para ser um mensageiro. Mas eles viveram num tempo em que o sistema não tinha ainda se declarado. Quando a Igreja Católica colocou o Papa a partir do VI século, quando colocou a adoração às imagens a partir do VII século, quando a Igreja Católica começou a fazer procissão com imagens, foi aí que o sistema católico começou a se declarar e mostrar que era anticristo, que não era aquilo que eles pensavam. Só que neste momento que o sistema começou a se declarar, eles já eram mortos, eles já não estavam mais no sistema. Mas é o que Isaías 57 diz: morre o justo e ninguém considera em seu coração. Os homens compassivos são recolhidos e ninguém observa que Deus os recolheu para que eles não vissem o dia do mal. Foi o que aconteceu com São Columba, com Martim e com todos eles. Viveram num tempo em que eles pensavam que o sistema era de Deus, porque o sistema não tinha ainda se declarado. O sistema apenas havia se denominado, recebido uma denominação de católica, que significa universal. Mas o sistema não adorava as imagens de escultura, o sistema não cria em purgatório, o sistema não tinha papa. E a partir do século VII, quando o sistema começou a se declarar e dizer que era para fazer essas coisas erradas, o Senhor já tinha recolhido os seus servos. Então, a conclusão é simplesmente isso. Quando um opositor diz Columba era católico, quando um opositor diz Martim era católico, você precisa olhar para o catolicismo do ponto de vista que ele era na época. Como era esse catolicismo da época? Aí você vai ver que não era a mesma coisa de hoje. Era simplesmente algo que já tinha se denominado, já tinha recebido a nominação de católico, mas não tinha nada disso que ela fez a partir do século VII, do século VIII. E hoje qualquer pesquisa que você fizer vai dar que era católico. Até Pedro, se digitar Pedro era católico? Sim, Pedro era católico. Porque para eles, cristianismo é catolicismo. Como exemplo, vamos ver aqui. Pedro era católico. São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, não era católico no sentido moderno do termo. A Igreja Católica Romana, como conhecemos hoje, desenvolveu-se ao longo dos séculos e foi formalmente estabelecida no Concílio de Nicéia em 325 d.C. São Pedro viveu no século I d.C. e foi um dos líderes da comunidade cristã primitiva em Jerusalém. No entanto, São Pedro é considerado um dos fundadores da Igreja Católica Romana e é venerado como o primeiro Papa pela Igreja Católica. Ou seja, você precisa entender que esta pesquisa que a IA faz é uma pesquisa que diz que ele era católico do ponto de vista da igreja moderna. Essas pesquisas são assim. Então a mesma coisa é Columba. Columba era católica? Era, do ponto de vista da igreja hoje. Se você perguntar para a IA, Martim era católico? A resposta é sim, era católico, do ponto de vista da Igreja Católica. Então ele era um católico. Pedro era católico? Era, do ponto de vista da Igreja Católica. É o que diz aqui. No entanto, São Pedro é considerado um dos fundadores da Igreja Católica Romana e é venerado como o primeiro Papa pela Igreja Católica. William Branham era protestante. Sabemos que William Branham não era protestante, mas veja bem, William Branham era protestante? Sim. William Branham, 1909, 1965, era um pregador e líder religioso protestante americano. Mas você que, se você vive hoje nesse tempo, que você conhece a mensagem de William Branham, sabe o quanto ele combateu o protestantismo. Por que isso acontece? Porque a história, ela não sabe diferenciar uma coisa de outra. Aqui vemos um exemplo. A IA simplesmente diz que William Branham era um pregador
protestante norte-americano. Mas nós que o conhecemos sabemos que ele não era um protestante, que ele era um homem que estava fora do sistema. Então, quando se pergunta Columba era católico, eles dizem que era porque ele era cristão, e eles entendem que cristianismo e catolicismo é uma coisa só. Mas, na verdade, Columba pertencia à igreja celta, ele não venerava imagens de escultura, ele não era subordinado ao Papa, porque nem Papa existia. Ele era um cristão. Da mesma forma, Martim de Tours viveu no tempo em que era uma denominação chamada catolicismo. No entanto, eles nunca participaram da idolatria desse sistema, porque Deus tirou seus servos antes que o dia do mal chegasse.